Oi, turma, tudo bem? Passando aqui mais uma vez para compartilhar algo com vocês. Eu sei que o Antigo Testamento às vezes dá um pouquinho assim de arrepio na gente, né? Nem sempre os textos são tão palatáveis quanto nós gostaríamos que fosse, mas eu particularmente gosto muito dessa parte da Bíblia e eu confesso que eu tô meio estacionada em um capítulo específico, que é o capítulo 8 do livro de Deuteronômio, é o último livro do Pentateuco. Quando eu li esse capítulo, eu fiz algumas reflexões que eu queria compartilhar com vocês. Antes disso, só uma breve introdução de algumas impressões do texto. Esse capítulo ele é todo um discurso de Moisés para o povo. É interessante que Moisés usa alguns imperativos no curso dele. Pelo menos nas nossas traduções em português, os verbos estão no imperativo. Então, já no primeiro versículo, ele fala assim: guardem de cumprir, cuidem de cumprir, cumpram os mandamentos que eu hoje ordeno a vocês. No versículo 2 ele vai falar: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Depois ele vai dizer no versículo 6, guarda os mandamentos do Senhor, de novo. Aí no versículo 10, outro imperativo: vocês vão comer, vocês vão se fartar, vocês vão louvar o Senhor. E no versículo 11, ele diz de novo: guardem-se para que vocês não se esqueçam do Senhor. Os imperativos de Moisés são: obedeçam, cumpram os mandamentos, não se esqueçam do Senhor. Lembrem como ele sustentou vocês nesses 40 anos no deserto. E sobre essa primeira parte, em que ele fala da trajetória do povo no deserto, tem duas coisas que são muito interessantes. Ele explicita aquilo que era a impressão dele do objetivo, digamos assim, pedagógico do deserto, que foi humilhar, deixar o povo ter fome, sustentar com o maná que eles não conheciam, mas para que eles entendessem, e aqui vem o versículo que é a frase, inclusive, que Jesus usa para contra-argumentar Satanás quando ele está sendo tentado no deserto, para que vocês aprendam que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Eu achei isso muito interessante. Moisés fala para o povo assim: olha, Deus, o Senhor, ele te humilhou, ele te deixou ter fome e te sustentou com o maná, para que vocês entendam que nem só de pão vive o homem. Com certeza o tempo do deserto desse povo foi um tempo terrível. Ele vai dizer também ao longo do texto: olha, tinha escorpião, tinha serpente abrasadora, como são os nossos desertos. E para esse povo, o objetivo de Deus era um só. Na verdade, tudo que Deus permitiu que acontecesse foi para uma coisa só, para que o povo entendesse que eles viveriam da palavra que sai da boca dele. E é interessante que no deserto eles foram sustentados com o básico. Era a água que Deus fez brotar no deserto, da rocha, era o maná que ele fazia cair do céu, e foram as codornizes quando o povo reclamou que não tinha carne, que queria comer carne. Deus deu o básico no deserto, mas esse básico foi suficiente para que eles passassem o deserto, para que aquela geração que sobreviveu, sobrevivesse. Deus não deu uma grande variedade, Deus deu aquilo que era suficiente para eles atravessarem o deserto. Mas olha o que é que Moisés fala que eles iriam encontrar na terra na qual eles estavam para entrar. A partir do versículo 7 ele diz assim: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, vides, figueiras, romeiras, oliveiras, azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. E aí aqui na sequência ele traz um outro imperativo que eu já citei: vocês vão comer, vão se fartar e vão louvar o nome do Senhor. No deserto, o básico para sobreviver. Eu não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho e já tive, que às vezes Deus está dando a gente assim o básico para sobrevivência, para vencer o dia de hoje, para conseguir sobreviver ao dia de hoje, para conseguir sobreviver ao dia de amanhã. A gente não vê uma longa provisão, e eu nem estou falando aqui de coisas materiais necessariamente também, mas às vezes a gente não vê uma longa perspectiva de sucesso,
uma longa perspectiva de vitória. Às vezes a gente não olha e vê um cenário, não, com isso que eu tenho aqui, eu acho que eu garanto aí uns 5, 10 anos, uns 3 anos de vida boa, não. No deserto, Deus nos dá o básico para a gente entender que a gente vive da palavra que sai da boca dele. Mas quando a gente atravessa o deserto e vai entrar no lugar, no tempo, naquilo, no propósito, na realidade que ele prometeu, aí a gente tem dificuldade até de contar romeira, azeite, mel, oliveira, cevada, trigo, tanta coisa. Era uma terra de abundância. Enquanto você estiver no deserto, Deus vai lhe dar, nem que seja o básico, mas ele vai lhe dar o suficiente para você sobreviver dia após dia, olhando para ele, confiando nele, confiando na graça dele, para que eu e você entendamos que a gente vive do que sai da boca dele. E o que sai da boca dele é mais do que suficiente para fazer com que a gente termine o deserto e entre na terra que essa sim é pedra de cobre, as pedras são ferro, os montes a gente cava cobre, tem tudo, tem fartura e tem abundância. Mas primeiro a gente precisa guardar de cumprir os mandamentos, lembrar que o Senhor foi quem nos sustentou no deserto, para que quando a gente coma e se farte, a gente lembre de louvá-lo também. A segunda parte do capítulo, Moisés vai falar exatamente isso. Cuidado para que quando vocês entrarem na terra e encontrarem tudo isso que Deus disse que vocês vão encontrar, vocês também não se ensoberbeçam e se esqueçam do Senhor. Mas isso a gente deixa para uma outra conversa. Deus te abençoe.